Podcast Rural. Aqui no seu podcast rural, a prosa é com o extensionista da Emater, Fábio Barbosa. A gente está falando sobre CAF e sobre a vida difícil aí do agricultor familiar, né? Pois é. Bom, eu vou trazer aqui alguns tópicos, Fábio, de quem pode se inscrever, né, no cadastro nacional da agricultura familiar. Além do agricultor familiar, pescador artesanal, aquicultor, silvicultor, extrativista, quilombola, assentado do Programa Nacional de Reforma Agrária, beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário, empreendedores familiares rurais, formas associativas de agricultura familiar também, e os integrantes de unidades familiares de produção agrária dos empreendimentos familiares rurais que exploram imóvel agrário localizado em área urbana e periurbana também, em conformidade com o estabelecido no inciso 4 do artigo 5º do Decreto 9.064 de 2017. E para você saber mais detalhes, é claro que tem que procurar um extensionista da Emater ou de uma outra entidade autorizada a emitir o CAF. Bom, a gente estava falando aí sobre as questões de enquadramento, né? Você falou aí sobre a questão do tamanho da propriedade e a questão da renda. Quais são os outros critérios, então, que é necessário ter, né, para que essas pessoas que podem ter CAF consigam, então, obter esse documento, Fábio? Isso. O outro requisito vai ser a questão da mão de obra. A mão de obra tem que ser predominantemente familiar. Existe a possibilidade dele ter um empregado contratado, mas o número de empregados não pode superar o número do grupo familiar. Tá, então se tem o pai e 2 filhos, ele pode contratar no máximo 2. Isso. Entendi. E aí essa contratação ela pode ser temporária ou de uma forma mais prolongada também? Pode ser permanente. Ah, legal. Contratação, né? E o último requisito seria a gestão. Nesse último documento, no CAF agora, o 3.0, ele até considera como gestor todos os membros da família. Uhum. Mas um dos requisitos que consta também é que a gestão seja familiar. Entendi. Eu estava observando aqui também, Fábio, das políticas, né, que o nosso o produtor rural, agricultor familiar pode obter caso ele tenha então esse documento. Você já falou do PRONAF, né? A assistência técnica e extensão rural, como a gente falou, de uma Emater ou de uma outra ATER, o seguro da agricultura familiar, garantia safra, programa de garantia de preços mínimos, que é o PGPM, tem também o programa de garantia de preços da agricultura familiar, PGPAF, você falou também do programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Vou só abrir um parêntese no Programa Nacional de Alimentação Escolar e no PAA também, porque eles acontecem aqui em Paracatu. A Emater, atualmente, tem um programa aqui que a gente atende a alguns produtores, que a intenção é que... Porque é o seguinte, o PNAE é um programa que a gente fala assim, é um programa estruturador, que o governo vai comprar o produto da agricultura familiar e o destino desse produto vai ser para alimentar as crianças aí na escola, né? Ou crianças ou instituições aí que eles vão atender. No caso do PNAE, tem um programa da Emater que a gente está realizando aqui, que a gente vai atender alguns produtores na produção, né, no planejamento da produção, para possibilitar a entrega. Porque as escolas têm esse problema, né, de tentar alcançar o produtor. Porque um dos desafios aqui em Paracatu também, da extensão e do produtor, é as distâncias. Então, você produzir um produto lá no Jambeiro, por exemplo, para trazer para aqui... a logística fica complicada. São 100 quilômetros, né? 100 quilômetros. Então, a gente pelo menos vai começar colaborando na questão de assistência técnica e daí evoluindo para as possibilidades que eles têm de produzir para entregar. Porque esse programa ele tem a venda garantida. E ele não é um programa que o produtor, a escola lança uma chamada pública, né? O produtor vai apresentar a documentação dele,
Mas o produtor não vai disputar preço. O preço já vem lá da escola, já tem o produtor já sabe o preço que vai ser pago pelo produto dele. Entendi. Então, com isso, a única coisa que ele vai ter que se preocupar para enquadramento é os critérios de seleção que já tem na legislação, que ele vai ter que obedecer. Por exemplo, tem lá Assentado de Reforma Agrária, quilombolas, tem a preferência, grupos formais têm preferência, mas dá para fazer com grupo informal, individualmente. Entendi. Então é um programa que seria interessante o pessoal buscar e ver as possibilidades de enquadrar para... E para participar desses dois, no caso que a gente está falando aqui, né, o PA e o PNAE, tem que ter CAF. Além desses, também tem o Programa Nacional de Proteção e Uso do Biodiesel, beneficiário especial da Previdência Social, como você citou também no começo do nosso bate-papo aqui, auxílio emergencial financeiro e também outros programas estaduais e municipais, como já falamos aqui. Então, cada município também pode criar o seu programa de assistência, que aí, no caso, pode estar exigindo o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, que é o CAF. Isso, pode usar o CAF como um filtro, né, para atender especificamente a agricultura familiar do município. Você falou que a DAP, né, a gente já trouxe diversas vezes aqui no nosso programa, dizendo que algumas DAPs tiveram a data de vencimento prorrogada, ou seja, elas foram estendidas. Só que agora não aconteceu mais essa extensão porque iniciou o CAF e agora o CAF 3.0, né? E você também citou no início que mais ou menos no meio do ano agora já encerram todas as DAPs. Isso, vence a última DAP. Entendi. Automaticamente, quem tem DAP consegue ter CAF 3.0? Não. É porque é o seguinte, na verdade, a DAP era um retrato do momento do produtor. Então ele ia lá, a gente fazia uma entrevista e a gente olhava questão de renda, questão de terra, porque terra você vende, você compra, renda aumenta, diminui, então a situação do produtor muda. Então o que vai acontecer? Quem tinha DAP, tem outra diferença básica entre DAP e CAF, que a DAP você cadastrava o titular e o cônjuge. A DAP era um documento de acesso a uma política pública específica. Como ele abraçava os critérios do agricultor familiar, ele acabou, com o tempo, virando uma identidade naquela época do agricultor familiar. Mas agora, com o avanço, quando eles viram que precisava de um cadastro mesmo, então eles trocaram, né? Eliminaram a DAP e entraram com o CAF. Então uma das diferenças básicas naquela época você cadastrava o titular e o cônjuge, hoje você cadastra o que a gente chama de UFPA, que é a Unidade de Produção Familiar Agrária. Então eu vou cadastrar todas as pessoas que estão ativas e desenvolvendo alguma coisa naquela propriedade e morando lá. Entendi. Então vamos pegar uma família aqui, pai, a mãe, tem 3 filhos, um é pequeno, não está trabalhando, mas os outros 2 já estão conseguindo executar uma atividade. Então essas 4 pessoas dessa família de 5 vão fazer parte, então, na inscrição desse documento. Na UFPA, justamente. Mas um detalhe que eu não mencionei, que acima de 16 anos. Ah, tá. 16 anos. Aí todos vão fazer... E assim, uma coisa que acontece muito no escritório, e é bom, vou tentar esclarecer aqui, é o seguinte, tem lá igual as 4 pessoas que você mencionou, as 5, né? Mais as 4 que vão entrar na UFPA. Tem 4 pessoas, uma trabalha fora, mas está lá morando e ajudando na propriedade. Aí a pessoa chega e pergunta, a gente pode tirar ela fora? Não. Quem estiver trabalhando e desenvolvendo, morando na propriedade, vai entrar no documento. A gente não escolhe quem entra. A gente vai retratar a condição daquela família naquele momento. Entendi. Bom, aí vamos pegar esse caso então. Aí então um dos 4 trabalha fora. A renda dele vai entrar naquele cálculo da renda total familiar? Interfere. A renda de fora, se ele está tendo aquela renda de fora, é a mesma continha. Se eu tenho um trabalhando fora e está tendo a renda de 50 mil, a renda da propriedade tem que ser os 50 mil ou no mínimo 30, considerando o rebate. Entendi. Então a regra continua a mesma coisa. Se tiver mais gente trabalhando fora, mais gente vai
somar a essa renda fora da propriedade. O negócio ficou até um pouquinho mais difícil, né? Dependendo do caso. Ficou mais difícil. Mas a intenção do governo é que ele quer dar o benefício para a agricultura familiar. Então, ele considera agricultor familiar aquele que tem sua renda principal, mesmo que sendo metade, da zona rural. Então, ele quer beneficiar aquele produtor. No momento que ele tem a renda principal de fora, então ele já não é público-alvo do programa, né? Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta complicada aqui. Vixe. Que é aquela assim que a pessoa coça a cabeça e fala, não, então eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer um negócio aqui que vai melhorar para nós, todo mundo aqui. Bom, a propriedade rural ela tem ali 200 hectares no caso de Paracatu, então 4 módulos fiscais. Aí o pai, o filho mais velho fala assim, pai, me dá 50 hectares aí que eu vou tomar conta. Eu quero que o senhor arrenda essa gleba aí para mim. Como que acontece o desmembramento desse cidadão, filho mais velho, da unidade familiar total, para que ele possa ter, então, o documento CAF só dele? É possível e como que aconteceria? Interessantíssima essa pergunta. Não é? Vai ser esclarecedora para muita gente. Porque o que acontece? Uma coisa é você fazer um contrato de arrendamento, um contrato de comodato, uma carta de anuência para um filho e falar, você mexe com isso aqui. O que vai ser avaliado na hora do CAF é se a vida é separada. Pelo menos a vida econômica da pessoa é separada do resto da família. Sim. Então, o fato dele simplesmente ter aquele contrato não adianta. Aí tem que atestar que a vida desse filho está lá nessa propriedade de 50 hectares que o pai dele... Mesmo que ele esteja morando na sede da fazenda principal, mas ele toma conta de tudo, ele tem uma conta própria, ele compra os insumos, então faz toda a negociação no nome dele, ele consegue, dependendo do caso? Olha, assim, existe uma das informações que a gente tem que inserir no CAF é a localização da casa da pessoa. Então, pelo satélite, ou o cara vai trazer a coordenada, então eu vou colocar a casinha onde é que ele está morando. Mas, a princípio, ele comprovando a vida separada, a gente consegue fazer o documento dele. Entendi. Outra, ainda dentro desse mesmo caso aí que a gente trouxe aqui como exemplo. O registro desse filho mais velho, juntamente com a família dele, naquela primeira CARF, né, da movimentação financeira, vale para a hora que ele fazer essa separação da família dele, na hora dele ter o documento dele CAF individual? Por exemplo, a movimentação financeira, compra e venda, ele já tem alguma movimentação paralela com o pai dele. O pai dele está comprando, mas ele já está atuando naquela propriedade, ele já começa a organizar. Esse período de transição, ele consegue que esse registro financeiro entre naquela conta lá para poder ter esse documento? E o que vai valer é os comprovantes que ele vai apresentar. Entendi. Está no nome dele, né? A grande questão aí é que quando a pessoa vai fazer o CAF, a gente vai considerar os últimos 12 meses da vida da pessoa. Se a vida da pessoa está completamente ligada ao outro grupo familiar, provavelmente ela não vai comprovar. Não vai conseguir comprovar essa separação. Mas tem um detalhe. Se a atividade da pessoa é estritamente na zona rural, os rendimentos dele é da zona rural, então esse critério, ele não vai ter uma renda que trabalha contra ele na hora de fazer o documento. Que, se você se lembrar aí, eu falei que a pessoa não precisa ter necessariamente renda para fazer o documento. Então, o filho trabalhou a vida inteira com o pai, não, hoje eu vou sair. Separou completamente, como ele não tem outras rendas de fora da propriedade para trabalhar contra, para rivalizar com a renda da propriedade, provavelmente ele vai conseguir fazer o documento. Entendi. Última pergunta sobre essa questão aí, pelo menos por enquanto. O cidadão, ele é funcionário público do estado, por exemplo, tem sua fazendinha e sozinho ele lá vem ampliando a sua produção, já conseguiu uma banquinha na feira, ele meio de semana trabalha na repartição pública, no final de semana ele está lá na feira vendendo o seu produto.
E aí ele começa a ter mais renda na fazenda que na sua função pública. Esse cidadão, funcionário público, consegue ter CAF nesse momento que ele já tem... Ele está com todos os critérios aí que a gente já trouxe aqui. A propriedade, a renda, né? Enfim, esses detalhes todos. Ele consegue ter, ele pode ter? Se ele enquadrar nos critérios, se enquadrar naqueles critérios de renda, de tamanho da terra, de mão de obra e de gestão, ele vai conseguir fazer sim. Entendi. Legal. A única coisa que vai ser analisada é se a renda dele não supera a renda lá da propriedade. Entendi. Na verdade, não dele, a renda da família, né? Que às vezes ele é casado, tem a esposa, trabalha aqui também, aí tudo vai ser considerado. Entendi. Uma das coisas que o pessoal considera também ou melhor, que foi considerado na época que houve a fiscalização da ADAPE, é que se o trabalho que a pessoa tem na cidade dá condições de realizar o que ele alega que está fazendo na propriedade. Por exemplo, uma coisa que você faz aqui que te exige 44 horas semanais aqui e você fala que você tira leite. Aí pode gerar alguma desconfiança. Mas se enquadrar nos outros critérios e ele tiver essa escala aí de dias, né? Trabalhar aqui e lá... provavelmente ele vai conseguir fazer. Entendi. Por exemplo, um casal mora aqui na zona urbana, o marido trabalha fora, a esposa trabalha em casa e ele tem uma fazenda, só que aí ele pode ter um funcionário na fazenda para tirar o leite. Aí, nesse caso, se der os outros critérios, ele vai então conseguir ter mais chances de obter esse CAF. Entendi. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já, não sai daí não. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.